Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao 4º Fórum Estadual da Suinocultura, uma iniciativa da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, em conjunto com suas filiadas, a Associação dos Suinocultores do Centro-Oeste de Minas, a ASUICOM, a Associação dos Suinocultores do Vale do Piranga, a ASUVAP, e a Associação dos Suinocultores do Triângulo e Alto Paranaíba, a ASTAP, além do apoio da ABCS, da COGRAN, Cooperoeste, Suinco e Governo de Minas, além do patrocínio da AgroSérie Speak, Cargill e Mentores Feed. Nesse primeiro dia de evento, temos a honra de receber o Hub Day Tecnologias na Suinocultura, uma iniciativa do Governo de Minas por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com o nosso fórum. O evento tem por objetivo disseminar o conhecimento sobre a cultura da inovação tecnológica no setor. Eu lembro a todos que durante todo o nosso evento o chat estará disponível para o envio de dúvidas, sugestões e comentários. E para dar boas-vindas a todos, convido o presidente da ASENG, João Carlos Bretas Leite. Bom dia a todos, mais esse 4º fórum, E falando hoje aí de tecnologia, de Hub Day, A gente, assim, online, já é uma tremenda tecnologia tão presente em nossas vidas, E ela precisa ficar presente também na suinocultura, Uma suinocultura de precisão, precisa de tecnologia, e é desse tema que nós vamos falar hoje, O Hub Day em parceria com o Estado aí. Um forte abraço a todos, aproveitem bastante essa disseminação aí de conhecimento aí tão necessário para nós. Grande abraço. Eu convido agora também o Superintendente de Inovação e Economia da CEAPA, Feliciano Nogueira. Feliciano, acho que seu áudio está desligado. Você clica no microfone aí para gente? Prontinho. Perfeito, te ouvimos. Desculpe. Presidente João Leite, nossos cumprimentos a você, Bianca, nossa gratidão pelo convite, os nossos cumprimentos, assim, muito sinceros à ASENG, pela seriedade com que conduz todo o setor em Minas Gerais, às suas afiliadas, aí no caso Centro-Oeste, Triângulo Mineiro e Vale do Piranga, a todos os patrocinadores que contribuíram para a efetividade desse evento, e dizer da nossa satisfação em trazermos aqui, representando a nossa secretaria, em nome do nosso secretário Thales Fernandes, em nome do nosso subsecretário, Dr. Caio Coimbra, trazer aqui esse trabalho em que nós, na nossa superintendência, efetivamos em relação ao Agro-MG, E nessa oportunidade, nessa 4ª edição do Fórum Estadual da Suinocultura, nós temos a oportunidade, como foi dito aí pelo presidente João Leite, de trazer essa cultura da inovação para o segmento agropecuário. Com que cada dia mais que coloquem ela cada dia mais competitiva e a tornem efetivamente uma grande atividade para a agropecuária de Minas Gerais. O nosso agradecimento, os nossos cumprimentos a todos, e continuamos aqui na nossa secretaria sempre à disposição da ASENG e de todos os suinocultores do Estado. Muito obrigado, Bianca. Pela sua presença aqui e pela nossa parceria de sempre. E nossa primeira palestra de hoje será conduzida pelos professores Dr. Oswaldo Venturini e Dr. Electo Eduardo, ambos da Universidade Federal de Itajubá, a Unifei, que falarão sobre inovações desenvolvidas na cadeia de suínos. As perguntas serão respondidas pelo professor Electo ao final da apresentação. Bem-vindos. Gostaria de começar agradecendo o convite que nos foi feito e essa oportunidade para que apresentemos os nossos resultados, os resultados dos estudos que estamos desenvolvendo na área de gestão anaeróbia ou biodigestão anaeróbia. Especificamente no caso que nós vamos apresentar aqui hoje, trata da busca da intensificação, ou seja, do incremento da produção de biogás a partir da codigestão. Esse trabalho, os resultados do trabalho que eu vou apresentar para vocês, eles foram desenvolvidos em conjunto
por mim, professor Oswaldo Venturini, o professor Electo Silva Lopes e o pesquisador Flávio Ferreira Freitas. Nós somos da Universidade Federal de Itajubá, do Núcleo de Excelência em Geração Termoelétrica Distribuída, o NEST. O NEST foi criado em 1998, hoje ele é um dos grupos de excelência apoiados pela CEMIG. Somos em 7 professores, 25 pesquisadores, desses pesquisadores 6 são doutores, 17 mestres, 12 engenheiros. Atuamos em diversas áreas, desde geração termoelétrica convencional. Também atuamos muito na área de energias renováveis, com energia eólica, biomassa, aí incluindo gaseificação de biomassa, biodigestão, energia solar térmica, fotovoltaica, entre outras áreas. E recentemente temos trabalhado bastante também na área de transição energética e na área de produção de hidrogênio e Power to X. Esse é um edifício onde nós temos a nossa estrutura de trabalho, laboratórios, um edifício 3 pavimentos que abrigam os pesquisadores de diversos laboratórios. Os principais parceiros que nos ajudaram a construir essa infraestrutura e desenvolver o grupo de pesquisa para que cheguemos no estágio que nós estamos hoje. Bem, em relação ao trabalho que nós vamos apresentar, como disse, esse trabalho trata da codigestão, os estudos da codigestão anaeróbia. Essa figura mostra que, do ponto de vista de codigestão anaeróbia, a biomassa vegetal ela pode ser tanto utilizada no ciclo sustentável para a alimentação dos animais ou como insumo no processo de digestão anaeróbica. Então, para o biodigestor, são fornecidos 2 substratos ou mais, e esses substratos são utilizados de maneira adequada, as proporções são ajustadas de maneira adequada para que eu otimize a produção de biogás ou para que eu aumente a produção de biogás. Em termos de uso de mais que um substrato, diversos autores têm trabalhado nesse tema. Todos os trabalhos, com raríssimas exceções, mostram que é possível aumentar a produção de biogás, como se observa nessa escala percentual, a partir do ajuste das proporções dos substratos a serem utilizados, o substrato base e o co-substrato. É possível, ao ajustar a proporção entre esses 2 substratos, ajustar principalmente, entre outros fatores, mas principalmente a relação carbono-nitrogênio, de forma que essa seja levada a um valor ótimo, o que intensifica ou que aumenta a produção de biogás. Outro aspecto que nós temos trabalhado bastante é a utilização de aditivo, com foco no uso de carvão vegetal. Diversos trabalhos nossos também têm demonstrado que, ao utilizar o carvão como aditivo, é possível intensificar a produção de biogás de 35% até algo próximo de 2-3%. O carvão vegetal ele absorve compostos inibitórios no biodigestor e promove a transferência eletrônica interespécie, e ajuda também na imobilização microbiana. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar também, uma das cenários que nós vamos utilizar, a utilização do carvão vegetal. Bem, então nós temos, de forma bastante resumida, nós temos 4 cenários a serem avaliados. Um cenário base, que considera somente o uso de dejeto suíno. Um cenário 2, que o uso de dejeto suíno e silagem de capim-elefante. Um cenário 3, com dejeto suíno e silagem de milho. E um cenário 4, que na verdade não é um cenário base, que utiliza dejeto suíno mais carvão vegetal. Então, essa figura mostra que a relação carbono-nitrogênio, ela mostra a relação carbono-nitrogênio em função do teor do substrato que eu misturo.
Então, a partir de uma quantidade de co-substrato, eu posso ajustar a relação carbono-nitrogênio variando a proporção entre os substratos, né, de forma que eu chegue com a relação carbono-nitrogênio próxima da relação ótima, algo em torno de 25. Diversos autores dizem que essa relação ela está entre 20 e 30, nós admitimos com uma análise preliminar algo em torno de 25. O que é feito então? Nesse cenário base, como disse, só a produção de biogás a partir do dejeto suíno, né? O dejeto suíno ele é misturado com água, é levado ao biodigestor, o biodigestor produz biogás, esse biogás é utilizado para aquecimento de baias de suínos e também ele é utilizado para geração de eletricidade num motogerador, que produz eletricidade, e o rejeito de calor é utilizado como usado para aquecimento do biodigestor. Alguns dados do nosso caso base, que nós chamamos aqui de fazenda modelo, é uma unidade de 41 mil suínos, né? Algumas características dos suínos foram utilizadas. Foi considerado um motor de combustão interna de 250 kW, né, com uma eficiência térmica de 41%, eficiência elétrica de 25% e diversos outros parâmetros. Esse é o nosso cenário base, tá? Que é complementado com esta figura. Então, o resíduo animal, né, gera o substrato, dejeto suíno, vai para o biodigestor, passa para o sistema de purificação, grupo gerador e geração de eletricidade para suprir as demandas da fazenda, modelo, e também ser comercializada com a rede. Essa é uma figura do biodigestor da lagoa coberta da fazenda. O cenário 2, ele agora incorpora o dejeto suíno e a codigestão simultânea de gestão com capim-elefante, ou silagem de capim-elefante. Então eu tenho aqui a entrada do dejeto suíno, a mesma coisa, a água, né, a recepção do substrato agora ela incorpora o capim-elefante, onde se é feita a produção da silagem, a mistura da silagem com água e a sua incorporação no substrato, tá? E em seguida o processo é praticamente o mesmo. Nesse caso, com silagem de capim-elefante, os sólidos totais do co-substrato, ou seja, a silagem de capim-elefante é 36,6%, a relação carbono-nitrogênio do co-substrato é de 43%, adotou-se uma relação ótima para que se determinasse a proporção entre co-substrato e substrato, capim-elefante e dejeto suíno. Então, numa proporção de 39,9% de co-substrato, o que leva a um consumo diário de 119 toneladas de silagem de capim-elefante. O cenário 3, por sua vez, ele é idêntico ao cenário 2, porém, em vez da utilização da silagem de capim-elefante, utiliza-se silagem de milho. Nesse caso, os sólidos totais do co-substrato, silagem de milho, é 33,5%, a relação carbono e nitrogênio do co-substrato 40%, a relação de carbono e nitrogênio ótima foi ajustada para 25%, tá? Nesse caso, portanto, se tem uma proporção de capim-elefante ou silagem silagem de milho aqui, não de capim-elefante, nós estamos tratando de milho, 43,7%, e o consumo diário de co-substrato de 142,8 toneladas. Por último, o quarto cenário, que não trata, não é chamado de codigestão, mas sim de digestão anaeróbia com um aditivo, nesse caso o aditivo é o carvão vegetal. Então, o mesmo cenário base, do ponto de vista da utilização de dejeto suíno, porém com adição de carvão. E o carvão é adicionado uma proporção máxima de 5%, tá? O que leva a uma utilização de 9,23 toneladas dia de carvão. Essa figura já mostra resultados, tá? Onde se tem o cenário base, a produção de biogás em normal metro cúbico por dia, tá? A produção no cenário 2, onde eu tenho dejeto suíno e capim-elefante, a proporção no cenário 3, onde eu tenho dejeto suíno e silagem de milho, e aqui o cenário 4, onde eu tenho a utilização do carvão vegetal como aditivo. É possível observar que em todos os casos, houve um acréscimo da produção de biogás. Então aqui estão os representativos da produção de biogás. Eu saio de algo perto de 4.438 normal metro cúbico, chego a 33, com a capim-elefante, 34 mil
com a silagem de milho e 9 mil com o aditivo. Então, com base nesses cenários, né, nós fizemos agora, com essa produção de biogás, a análise da geração de eletricidade. Esse é o cenário base, onde se mostra a eletricidade produzida, tá? A eletricidade consumida na fazenda, e esse é o déficit de eletricidade que eu tenho para o cenário base. Portanto, eu não consigo comercializar com a rede. O cenário 2, onde eu tenho a codigestão com silagem de capim-elefante, eu já passo a produzir muito mais eletricidade, tá? O consumo de eletricidade na fazenda é praticamente o mesmo, portanto, eu tenho um excedente que pode ser comercializado com a rede. Acontece a mesma coisa no cenário 3, tá? Um aumento significativo da geração de eletricidade e da possibilidade de comercialização com a rede. Por último, o cenário com o carvão vegetal, eu tenho geração, consumo e exportação de eletricidade. Então é visível, né, os benefícios em termos de geração de eletricidade da codigestão. Bom, também foi efetuado nesse trabalho uma análise de ciclo de vida, que busca avaliar os impactos associados a todo o processo, desde a sua origem da produção do biogás, dos insumos para a produção do biogás, equipamentos e processos, tá? E eu caracterizo as cargas ambientais ao longo de toda a vida útil do projeto. Como medida de análise aqui, foram considerados como categorias de impacto: potencial de aquecimento global, potencial de acidificação, eutrofização, toxicidade humana, depressão de camada de ozônio, oxidação fotoquímica e depressão abiótica. Esse é o cenário 1, que incorpora somente a digestão de dejeto suíno. O cenário 2 e 3, eles são idênticos, o que muda somente é o co-substrato. No primeiro caso, cenário 2, silagem de capim-elefante. No cenário 3, silagem de milho. E aqui nós incorporamos, para analisar os impactos, né, ou para efetuar os impactos ambientais, ou seja, para efetuar a análise de ciclo de vida, a própria etapa de produção do co-substrato, né? Quais são as cargas ambientais associadas à produção do co-substrato. Então, emissões de diesel no trator, enfim, toda a cadeia. E aqui, basicamente, é o que a gente tem relativo à produção do biogás. O cenário 2 e 3 já são praticamente idênticos, então o cenário 4 agora, a diferença ela está na produção do carvão vegetal, que os impactos ambientais são associados ao uso já de dados estabelecidos para impactos relativos à cadeia de produção de carvão vegetal, um importante produto aqui para o estado de Minas Gerais. Bem, quando a gente analisa os impactos ambientais nessas categorias, é impossível a gente determinar um cenário que tenha se comportado melhor do que o outro, tá? Mas alguns são melhores em uma situação, outros são melhores em outras, mas basicamente, relativo ao cenário 2 aqui, tá? Ele apresenta os melhores resultados do ponto de vista de aquecimento global, acidificação, eutrofização e oxidação fotoquímica, como pode ser observado nesse gráfico de radar. Cenário 3, por sua vez, apresenta melhor desempenho ambiental na categoria de depressão de camada de ozônio, e o cenário 4 em termos de depressão abiótica, como pode ser observado aqui. Então, todos os cenários apresentam desempenhos ambientais bastante interessantes. Foi feita também uma análise econômica para cada cenário, aliás, para os 4 cenários. Para essa análise econômica, considerou-se o custo do co-substrato, a aquisição do co-substrato, o capim-elefante, ou o milho, ou o aditivo, o carvão vegetal. Foram considerados também os custos de transporte do co-substrato e do carvão vegetal, os custos dos equipamentos e os custos de operação e manutenção. Então, com base na eletricidade gerada, na produção de biogás, na eletricidade gerada, no biofertilizante produzido, os custos de transporte e aquisição do co-substrato, foram montados um fluxo de caixa, e nós chegamos a essas tabelinhas aqui de forma resumida para apresentar os resultados dos cenários avaliados. Então, esse é o cenário 1, onde se tem um investimento inicial de 3.450.000, e obtém-se um
VPL de 3.277.000 ou uma TIR de 21,69% com taxa de retorno já descontada de 6,2 anos, payback de 6,2 anos. Cenário 2, mesma coisa, só que um investimento mais alto, porque requer um manejo de quantidades maiores de biomassa e o custo, né, vai aumentar em relação ao volume do biodigestor. As despesas anuais também aumentam, já que eu tenho que adquirir a silagem. E isso me leva, né, a uma TIR de 20,9% e um tempo de retorno de 6,5%. Por último, nesses outros dois cenários, o cenário 3 e o cenário 4, que aqui considera a silagem de milho, e aqui eu tenho o uso de aditivo, na situação apresentada, eles não se mostraram viáveis, com payback, com VPL negativo, ok? Nesse caso, é possível justificar esses valores negativos, primeiro porque nós adotamos valores médios, né, da relação carbono-nitrogênio e da proporção de co-substrato, e nesse caso do carvão ativado, do carvão vegetal de aditivo a ser utilizado. Foram utilizados valores de mercado para aquisição desses substratos, tá? E é claro que há que se pensar que, no caso de um ambiente no setor agropecuário, há ainda a possibilidade de produção local desses substratos ou desses co-substratos, o que poderia melhorar a produção de biogás e, consequentemente, o desempenho econômico desses cenários. De forma bastante resumida, né, o que a gente pode finalizar aqui, né, é que é possível incrementar, né, a produção de biogás e a geração de eletricidade com a cogestão e com a utilização de aditivos. Tá? O cenário 2 aí, ele apresenta os melhores resultados na maior parte das categorias de impacto ambiental, tá? Ou seja, além de ter um bom desempenho econômico, ele tem um bom desempenho ambiental. Tá? O cenário 3 teve o melhor resultado em termos de depleção depleção de camada de ozônio, e o cenário 4 de depleção abiótica. 1 e 2 apresentaram excelentes desempenhos econômicos, 3 e 4 há ainda essas questões a serem otimizadas. Tá? Mas há uma necessidade, há uma possibilidade, né, de melhoria desses resultados, né, em função de elevação, por exemplo, de tarifa de eletricidade, redução dos custos de produção, de transporte do substrato, ou ainda a própria negociação de ativos ambientais, já que esses cenários têm desempenhos ambientais interessantes também. É claro, além da possibilidade de se tirar vantagem ou de se utilizar incentivos governamentais para a produção de uma eletricidade com base em energia renovável, numa biomassa, que tem um potencial bastante interessante em termos ambientais. De forma bastante resumida, alguns resultados, a gente está apresentando alguns dos resultados dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo, tá? E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o tempo de vocês e a oportunidade de apresentar esses resultados. Obrigada, professor. E temos aqui já uma pergunta, né, entre nós aqui. João, diga lá qual que é a sua dúvida, o professor Electo está aqui à nossa disposição para as respostas aí. O meu fluxo aqui é contínuo, assim, eu não adiciono água, eu não sei assim, em que momento aí que existe adição de água no dejeto aí, entendeu? Eu não sei se o dejeto é seco, se a baia não é lâmina d'água, eu não sei como. Essa é uma pergunta aí. Se existe a proporção ideal de água no dejeto suíno, sabe como é que eu meço essa concentração de água, se existe essa relação aí. A outra coisa, assim, o nosso sistema de biodigestão é contínuo e depois tem um tempo de passagem, né, que é conhecido aí, eu faço fertirrigação, bom bem. Então, assim, eu não tenho condição de fazer isso com silagem de milho nem com capim-elefante. Parece que são os melhores resultados aí. Aí, assim, depois eu perguntei aqui no chat, assim, onde é que eu consigo lodo de esgoto desidratado, né? Já que esse negócio aí é bom, e aí eu conseguiria bombear depois, né? Ele misturado aí no meu dejeto. E no caso do carvão vegetal, eu entendi que ele é muito caro, né? Ele não vai produzir uma relação custo-benefício aí. Mas se eu tivesse um carvão vegetal que alguém me oferecesse aqui perto,
esse carvão comum que a gente usa? Qual seria a proporção de eu misturar isso aí no meu dejeto? São várias perguntas aí, não sei se eu fiz me entender bem. Bom dia. É uma batelada de perguntas, ráfagas de perguntas. Bom, comecemos. A nossa curiosidade no início, depois de visitar a Fazenda de Porcos, que nos forneceu os dados gerais, era saber se era possível fornecer a eletricidade que uma fazenda de porcos consome. E, em princípio, a professora Regina, que também é coautora do trabalho, ela trabalha sempre com essas questões de codigestão, com capim e com outros materiais lignocelulósicos, e também com carvão vegetal, inclusive com ferritas, dessas que aqui em Minas tem bastante. Nesses 3 casos, viu-se que é possível aumentar consideravelmente a produção de biogás e de eletricidade. Naturalmente, está faltando um estudo mais detalhado, não? Com dados mais firmes de toda uma série de questões, consumo de eletricidade na fazenda e também a possibilidade de produzir, por exemplo, biometano para fornecer para a frota de transporte da própria fazenda de porcos, não? Em relação com a água, bom, isso depende. Você sabe melhor que eu quando falamos de excreta de porcos, estamos falando de excreta sozinha ou de excretas com urina, ou dos 2 juntos, e daí depende a quantidade de água que se adiciona. Em alguns casos pode, inclusive, se está já bem diluído, não ser necessário. Não sei se faltou alguma das tantas perguntas por responder. Agradecemos o convite e queria parabenizar o professor Osvaldo, que vejo que ele tem condições natas para ser cineasta. Ele me disse que o vídeo não ficou bom e eu acho que ficou excelente. Tá bom, obrigado. Obrigada a você, João. Obrigada, professor. Né? Temos a certeza que o crescimento do setor está diretamente ligado às tecnologias empregadas no seu dia a dia. E dando continuidade ao nosso evento, falaremos de um grande case de sucesso, o mais moderno e efetivo mecanismo de precificação de proteínas no Brasil, a nossa Bolsa de Suínos do Estado de Minas Gerais, que através da análise de dados e emprego de tecnologias tem garantido engajamento dos suinocultores e assertividade nos valores de comercialização da proteína. Para nos contar um pouquinho sobre essa jornada, convido João Carlos Bretas Leite, suinocultor e presidente da SENG, Fernando Araújo, suinocultor, diretor da SENG e presidente da SUVAP, e um médico veterinário e nosso consultor de mercado, Alvimar Jales, para nortearmos aí os nossos Opa! Não, ok, meu áudio deu uma picadinha aqui. Então, voltando, quem sabe fazer ao vivo, já diria aí, né, o nosso Faustão, mas vamos lá. Para nortear os nossos telespectadores, eu vou chamar o Alvimar para contar um pouquinho para a gente, de forma sucinta, como funciona a BSENG, qual a sua rotina aí? A BSENG nasceu de um sonho de trazer oferta para o debate de preços. Todos nós passamos décadas fazendo preços, debatendo preços frigoríficos, baseados nas sensações de mercado de cada um. E essa ideia de colocar a oferta no debate, ela tinha alguns objetivos, que era realmente transformar as pessoas que participavam daquilo. É uma coisa importante que era adicionar esta oferta de uma forma totalmente impessoal. Como assim? Era para ela ser adicionada na discussão de preço, sendo trazida diretamente dos softwares de gestão de dados das granjas. Isso tinha um objetivo
claríssimo: evitar a contaminação da informação pelos desejos das pessoas, que é algo natural e legítimo quando a gente cuida de um processo como esse. Tá certo? Então, pegando a sua ideia aí, né, a gente foi atrás de uma forma de trazer esses dados das granjas. Então, a gente sabe hoje a quantidade de animais de uma amostra muito significativa, em torno de 100 mil matrizes aqui em Minas Gerais, a quantidade de animais que está chegando no mercado, a quantidade de animais que estão para ser vendidos ali, desde a desmama até o final, tá certo? O peso médio deles. E isso, o que isso trouxe? Nós começamos esse debate lá em 2017, muito abertos ao aprendizado. Eu gosto sempre de falar que esse processo é um processo de gente e de números. Então, quando a gente começou lá atrás, a gente tinha muita clareza de alguns pilares que a gente precisava. Um deles é esta impessoalidade da informação. A outra é fazer um processo altamente democrático, participativo, onde que todo mundo se sentisse e fosse agente de formação de preço. É a única forma de você se comprometer com isso. E fomos construindo isso, tá certo? Completamente abertos ao aprendizado que aquilo iria nos proporcionar. Estamos felizes hoje porque isso foi uma realidade. A gente não sabia o que a gente ia encontrar. A gente só acreditava que ia ser um processo transformador. E assim fomos. Então, nós avançamos no número, né? Continuamos avançando no número. Eu digo também que todos nós fizemos isso para ficarmos bons de oferta e procura. E ali descobrimos no meio do caminho que tem uma tal de expectativa que é decisiva na formação do preço. Tá certo? Então, assim nós fomos caminhando, com uma ideia original, com fundamentos a serem perseguidos, com abertura mental para aprendermos durante a caminhada. E aqui estamos hoje, né? Nós avançamos muito nos números, temos aonde avançar, mas nós já percebemos que a gente precisa de também avançar na psicologia de grupo, é algo decisivo, né? Quando a gente reúne pessoas, tá certo? E também nos fundamentos de mercado. Os fundamentos de mercado eles precisam ser nivelados para que as pessoas entendam aqueles processos que estão sendo descritos, tá? E aí a gente fecha, eu vou contar para vocês um exemplo extremamente prático do que é essa plataforma, do que a BCENG nos proporcionou. Nós estamos com as discussões internas aqui sobre qual o melhor preço de liquidez durante o ano de 2023. E eu vou dizer para vocês, não vou contar toda a história, nós vamos voltar nela na quinta-feira, mas os preços da maior liquidez do mercado mineiro aconteceram entre 30 de março e 22 de junho. É isso, Bianca. Deixando um gostinho aí para quinta-feira, tá certo? Do que é o nível do debate que a BCENG proporciona hoje. Eu volto a palavra para vocês. Obrigada, Elvimar. Obrigada por já deixar o spoiler aqui para a gente criar expectativa para a turma que vai estar presencial aqui e online também com a gente na quinta. Então, vou perguntar agora para Fernando, né? O Elvimar explicou um pouco de qual que é o nosso processo aí. Mas, Fernando, você também está nesse desafio desde o início. E conta um pouquinho para a gente. A BCENG, ela surgiu para sanar uma dor, né? A dor do produtor aí, em relação só a preço. Sua visão sobre isso, o que você me diz sobre isso? Bom dia, Bianca. Bom dia a todos associados aí. Olha, a BCENG, ela foi um divisor de águas. Eu trabalho na região já faz um bom tempo, pré-serviço, e eu tinha como experiência de mercado os dados da minha granja e dos clientes, né? E nessas viagens, nessas andanças, né, eu rodo 200 quilômetros e eu corto o Vale do Piranga literalmente ao meio, né? E vou para uma área de grande concentração de suínos, né? A região de Ponte Nova, Urucânia, Jiquiri, né? O único indicador que eu tinha de mercado em relação à oferta eram os dados das granjas
pessoal e dos clientes, e os caminhões, né, as gaiolas de suínos passando na BR, e era especulativo, né, a questão do peso dos animais. A partir da Besseng, nós colocamos na tela toda a oferta de animal, e com os pesos estratificados. Então, teve como a gente medir a emoção, né, como o Alvimar citou, né, de ambas as cadeias, né, dos frigoríficos e dos suinocultores, e desenvolver estes preços, né, que são os preços de suporte e de resistência. Então, assim, é uma teia de mercado que envolve a cadeia de suinocultura, né, com a oferta, né, que hoje a gente tem um universo aí que abrange talvez aí 30% da cadeia mineira, né, um mercado totalmente, praticamente spot, né, um mercado que forma preço toda quinta-feira, e o preço tem grande conformidade, né, entre os produtores e os frigoríficos. Então, tudo aqui acontece de maneira muito rápida, e apesar de Minas ter aí 12% da produção mineira, por esse modelo de negócios, com frigoríficos independentes e suinocultores independentes, o mercado ele aponta de uma maneira mais precoce, né, aqui em Minas, né? Então, seja nas altas quanto nas baixas, a gente tem aí essa responsabilidade de indicar o valor de mercado, que ele gera bastante liquidez, né? Então, hoje, para efeito de comparação, hoje o preço nosso com acordo é 6,30, né? Com liquidez de vendas, né? Com liquidez de compra. E aí a gente tenta, na Besseng, a gente formar o preço de uma maneira mais racional possível, para que ele vigore a semana com bastante precisão. João, Fernando, Alvimar, muitíssimo obrigada aí por dividirem conosco aí um pouco dessa caminhada, das percepções, né, mostrarem um pouco do que é a nossa Besseng. A gente sabe que o método e os processos ainda têm muito a evoluir, como qualquer tecnologia, né, como qualquer processo, mas estamos orgulhosos da jornada até aqui. Estamos falando de um método disruptivo que tem sanado os desafios dos suinocultores de todo o país, afinal somos uma referência. E dando continuidade ao nosso evento, convido a engenheira agrônoma e assessora técnica da CEAPA, Rebeca Souza, para nos elucidar a respeito do Programa de Inovação Aberta Hub MG Agro. Rebeca, contigo. Que eu apresento a vocês o nosso Programa de Inovação Aberta Hub MG Agro. Que programa esse que faz parte da nossa ação Agritech, que visa promover e incentivar a cultura de inovação no agronegócio mineiro. Bem, como manter o nosso agronegócio mais competitivo a médio e a longo prazo? Bom, para responder esse questionamento, nós temos a inovação. A inovação nada mais é do que um conjunto de ideias, mais a execução dessas ideias, mais os resultados que essas ideias podem garantir ali no seu processo final, dentro da porteira e fora da porteira. O conjunto desses fatores dessa equação equivale a uma inovação. E aí vocês me perguntam, quais são as vantagens, Rebeca, de se inovar? São inúmeras. Tal como inovar não é apenas preciso, é uma necessidade. E a partir do momento, como diz Guilherme Warren, autor do livro Mindset da Inovação, ele diz o seguinte: inove enquanto não é necessário, porque depois pode ser tarde demais. E a garantia da inovação é que você pode obter uma maior competitividade, maior expansão dos seus negócios, aumento de clientes, agregar valor ao seu produto, se tornando diferenciado perante a concorrência, perante o mercado, e obter também uma maior lucratividade.
E todo empreendimento que não ousa em inovar, que não acompanha as transições tecnológicas, as mudanças que vão ocorrendo ao longo dos anos, corre o risco de simplesmente não existir, né? Aqui estão exemplos de algumas grandes empresas, grandes marcas que foram extremamente conhecidas, grandes, e que, pelo fato, né, um dos fatores dela não existir, elas não acompanharam as transições, não ousaram inovar, consequentemente não existe mais. E no agronegócio não é muito diferente. Sabemos do aumento da demanda por alimentos, né? Segundo dados da ONU de 2019, indica que em 2050 estima-se uma população mundial em torno de 9,7 bilhões de pessoas. Então, produzir alimentos seguros, de qualidade, é necessário. E sabemos que a inovação no agronegócio traz efeitos benéficos, tais como uma garantia de maior sustentabilidade, otimização ali na produção, maior produtividade, redução do consumo de água, de fertilizantes, de pesticidas, além de proporcionar um aumento do lucro, permitir reduzir o valor do produto. Também há um efeito na maior variabilidade espacial que justifica o sistema de gerenciamento agrícola denominado agricultura de precisão, que nada mais é do que práticas agrícolas que levam em consideração a variação dos fatores que influenciam no maior rendimento das culturas. Aqui está um histórico das inovações na agricultura, né? Sabemos que uma primeira inovação ocorreu após a Revolução Verde e mais atualmente, em 2014, surgiu a implementação das fazendas verticais, em 2015 o uso de drones agrícolas, em 2016 a utilização de veículos autônomos, em 2019, 2022 e agora em 2023, se fala também muito do uso da inteligência artificial, da robótica, né, da agricultura 4.0 e até mesmo da agricultura 5.0. E sabemos que é importante também a implementação de políticas públicas e econômicas que incentivem, né, a inovação, tal como nós temos a Lei do Bem, a Lei Federal 11.196 de 2005 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é uma lei de incentivos fiscais a todo empreendimento que investe em inovações oriundas de startups e projetos de pesquisas acadêmicas. Temos também a Embrapi, que investe recursos, né, disponibiliza recursos também a todos os projetos relacionados à inovação, né? E essa lei do bem, por exemplo, ela dá um abatimento do valor investido no projeto sobre os impostos pagos. Esse abatimento é em torno de 60% a 80% do valor investido no projeto, mas para isso precisa ser optante de alguns critérios, tais como ser optante do lucro real, estar em dia com as questões tributárias e ter registrado o lucro no ano do investimento. Aqui está um exemplo também sobre a importância da inovação tecnológica, né, na suinocultura. Aqui nós temos a suinocultura de precisão, o uso da robótica para otimizar ali a alimentação dos animais, o controle otimizado também da temperatura para favorecer também o bem-estar animal, o uso de iluminação artificial e assoalhos removíveis para facilitar a higienização e a saúde dos animais. Nós temos aqui, né, análises via sensores e câmeras também otimizadas que detectam o comportamento entre os leitões, né? Aqui está na segunda imagem um exemplo de monitoração contínua de tosse e uma terminação com episódios clínicos de influenza. Então, a inovação, ela garante o bem-estar animal, a saúde dos animais, um maior controle ali nos processos. Pensando em todas essas vantagens da inovação, o Hub MG Agro acredita que é possível mudar a cultura do agronegócio em Minas Gerais através da inovação. E o Hub MG Agro nada mais é do que um programa de inovação aberta, pertencente ao governo do Estado de Minas Gerais, criado em 2017 para apoiar o setor público, médias e grandes empresas mineiras, a se manterem mais inovadoras, conectando os seus desafios relevantes através da prospecção de soluções tecnológicas via startups ou projetos de pesquisas afins ao redor do mundo. Então, o Hub MG Agro nada mais é do que uma ponte para gerar essa conexão entre o setor, né, ouvir ali quais são as suas dores, as suas demandas e prospectarmos ali startups e soluções tecnológicas para sanar essas dores. Então, aqui está um histórico do Hub MG Agro.
Essa foi uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico implementada no ano de 2017, onde não visava apenas promover a inovação no agronegócio, mas também em diversos setores econômicos. Em 2019, surgiu uma parceria da sede com a CEAPA, iniciando-se assim o programa Hub MG Agro. Em 2021, surgiu o time Hub MG Agro, né? E com isso, as parcerias, houve uma parceria com o sistema FAENG na Senar, com a Novo Agro Ventures e com o Tecnoparque da UFV. E já no final de 2022, no início de 2023, o programa Hub MG Agro passou a ser coordenado pela Secretaria de Agricultura, né? Dentro da ação Agritech, onde iniciamos novas parcerias também com outras instituições, tais como com as universidades federais, os núcleos de inovação das universidades federais de Alfenas e de Itajubá, e com as nossas vinculadas EPAMIG, EMATER e IMA. Então, como que a gente gera essa conexão, né, entre o setor versus as startups e os projetos de pesquisas inovadores? Através da realização de alguns eventos, tal como esse que vocês estão participando, que é o Hub Day, que é um evento motivacional, um ciclo de palestras, para podermos levantar também as dores e desafios do setor e apresentar as inovações tecnológicas pertinentes. Nós temos o Hub Conecta, que são rodadas de negócio, os ciclos de inovação aberta, que é o ciclo Hub MG. Então, o Hub Day, como vocês estão participando, é um evento de sensibilização e prospecção de lideranças empresariais, onde normalmente a gente convida a participar ali representantes do setor, né, tanto representantes da academia, como da iniciativa privada, para apresentar ali cases de sucesso inovadores que eles executam, e também startups para apresentar ali inovações tecnológicas e serviços os quais estão sendo prestados referente a algum setor. E ao final dessas apresentações, nós temos ali, né, um bate-papo para poder prospectar, levantar e mapear os desafios, as dores, os gargalos e quais soluções tecnológicas podem ser executadas para sanar essas dores. Aqui estão alguns exemplos de Hub Days realizados no ano de 2021. Nós realizamos Hub Days nos setores de café, leite, palma forrageira, avicultura, Hub Days finais para apresentar ali a projeção que obteve ao longo do ano de produtos florestais, de produtos sucroenergéticos. Nós realizamos no ano passado, no final do ano passado, o Hub Day Exportação do Agronegócio. Todos esses foram feitos no formato online e estão salvos, né, disponíveis aí para serem acessados na plataforma do YouTube da CEAPA. E neste ano nós realizamos, né, o Hub Day Agropecuária de Precisão, do qual a gente teve apoio na realização deste da EPAMIG, mais precisamente do Instituto ITAP, né, da coordenação do ITAP, né, do curso tecnólogo em agropecuária de precisão do campus Pitangui, onde a gente teve a apresentação ali de palestras, né, técnicas de professores do Instituto ITAP. Inclusive, nós tivemos palestra na área de suinocultura de precisão, né, da professora Margarete. Tivemos 2 cases de sucesso de representantes da iniciativa privada da Prodap e também da CNH Industrial, e 2 startups como a Vista Agrotech e a Aurus Robóticos, que inclusive participou de 2 ciclos de inovação conosco, que apresentou-se ali as suas tecnologias e serviços afins. O Hub Conecta, que nada mais é do que as rodadas de negócios, né, que visa incentivar a inovação em médias e grandes empresas, a produtores rurais, cooperativas, né, através da conexão destes com soluções tecnológicas. Normalmente, esse evento ocorre dentro de uma programação de um evento, né, onde selecionamos ali setores similares que são conectados com startups através de reuniões individualizadas de 20 minutos cada. Né? É um evento para gerar conexão e abrir oportunidade, né, de negócios imediatos ou futuros entre si. Nós temos alguns exemplos de rodadas de negócio realizadas, como tal, realizamos na Expo Café, na Minas Láctea, no evento Agrofuture, e também a Hub Conecta no setor de fruticultura, onde a gente teve apoio, né, na realização de fruticultura da Aba Norte. Realizamos também o Hub Conecta em produtos florestais, que a gente teve uma parceria com a MIF, em produtos sucroenergéticos, parceria com a CIAMIG no ano de 2022. Aqui estão exemplos da forma como a gente utiliza, né, de divulgação das nossas ações.
Aqui estão os Hubs Connectas realizados no ano de 2022. Inclusive, a gente participou da Semana Internacional do Café no ano passado. Aqui está um exemplo inovador, né, do qual nós temos realizado no formato presencial. E nesse ano, em maio de 2023, nós realizamos o Hub Connect Day, que foi a junção do Hub Day com o Hub Connect em cafés especiais, onde a gente teve o apoio e colaboração na realização da EPAMIG, né, que nos concedeu o espaço inovador, né, e da BSCA, da Associação Brasileira, né, de Cafés Especiais. Nós realizamos também, no dia 25 de julho, o Hub Connect Day, na Semana do Fazendeiro da UFV, né, na estande do Tecnoparque da UFV. A gente teve o apoio, inclusive, do Tecnoparque na realização desse evento, que foi um sucesso. E nós temos os ciclos de inovação aberta. Os ciclos de inovação aberta é um processo completo de duração de 6 meses, realizados entre organizações da iniciativa público-privada, que nos apresenta uma demanda, um desafio, uma dor, e nós temos o papel de solucionar, apresentando ali soluções inovadoras, né, via startups ou projetos de pesquisa para esse setor demandante, né, que vai ali contratar esse serviço para a realização de testes remunerados que comprovem a eficácia da solução. O ciclo de inovação aberta, ele é dividido em 4 etapas distintas entre si, tal como o kickoff, que dá início ali à abertura do ciclo de inovação conosco, onde a gente tenta entender melhor, né, a fundo qual que é a problemática que está sendo apresentada, construímos um documento este que vai ser apresentado para as startups e pesquisadores que pretendem, né, se interessam em apresentar soluções para aquele ciclo. Após essa prospecção, essa seleção que é feita pelo time do Hub MG Agro, nós passamos para a segunda fase, que é do matchmaking, que é a fase de definição do desafio e apresentação das soluções para a empresa demandante. Depois passamos para a terceira fase de cocriação, onde, após a empresa selecionar qual melhor tecnologia o atende, né, a gente vai para essa fase, que é uma reunião de aprofundamento, de apresentação das propostas, dos testes, né, que foi proposto pela startup selecionada pela empresa, e da elaboração do contrato que é celebrado entre as partes, que é a empresa demandante versus startup ou projeto de pesquisa afim. Aí a gente determina um prazo de 6 meses para finalizarmos o ciclo e concluirmos ali essa nossa etapa, né, de acompanhamento da ação, que é a análise dos resultados, que é o check-out. Após a realização dos testes, é avaliado os resultados apresentados com os indicadores levantados e um possível direcionamento para a absorção da tecnologia. E agora, para finalizar a nossa apresentação, né, nós temos aqui os resultados obtidos ao longo do ano de 2019 a 2022. Bom, já realizamos cerca de 543 conexões, mais de 100 ciclos de inovação pretendidos. O valor estimado em negócios, né, dessas nossas ações pretendidas foi em torno de 3 milhões de reais. Foram realizados mais de 160 reuniões pré e pós-eventos. E nós temos um meio de mais de 200 startups avaliadas. E a minha pergunta final a todos é: vamos inovar juntos? Caso tenham interesse em participar das nossas ações, entre em contato conosco. O meu muito obrigada. Obrigada a você, Rebeca. Inovar é com a gente mesmo. E para continuar inovando, vamos agora para o nosso último ponto de pauta. Vou te convidar o João Felipe Ribeiro, que é economista, mestre em administração e agronegócio pela USP e CEO da Base AG, para dividir conosco, né, cases de sucesso em inovação na cadeia de suinocultura. Bem-vindo, João. Obrigado, Bianca. Obrigado a todo mundo. Obrigado pelo convite. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje aqui, né, sobre crédito de carbono. Eu acho que é um assunto que está surgindo bastante, né? Eu acho que todas as palestras que a gente viu aí, né, todos os que foi debatido a respeito da precificação, né, incorre muito, né, deságua muito nesse assunto, né, em relação a títulos verdes e posicionamento de mercado. E aproveitando, né, essa regulação que está para sair por agora, né, acho que esse tema vai ficar cada vez mais comum. A gente sabe que questão de sustentabilidade e governança já é algo, né, praticado pelo agro e né, cada vez mais pedido. Né, e agora a gente tem essa oportunidade aí
de gerar projetos, né, de restauração e melhora e aumento de produtividade, né, através desse financiamento aí que é o crédito de carbono. Tá, eu vou compartilhar o slide aqui com vocês, né? Não sei se está já aparecendo um pouquinho. Alguém pode me ajudar? Perfeito, tá? Bem, gente, primeiro, novamente, gostaria de agradecer. Tá? Acho que é uma oportunidade tanta para a gente conversar sobre suinocultura sustentável, né? E lembrando sempre essa questão sustentável e pensando maior percepção sobre o meio ambiente, é que o meio ambiente nada mais é que a junção tanto da produtividade, né, eficiência, né, redução do uso dos recursos e também ganho financeiro ao produtor rural, né, para uma atividade ser sustentável, e precisamos olhar, né, as 3 camadas ali da sustentabilidade para que essa atividade continue, né, girando. Bem, o que somos, né? Eu acho que é o primeiro ponto. A Base AG é uma startup, tá? Como, né, foi apresentado anteriormente, uma startup que traz inovação, que busca apresentar, e nós somos desenvolvedores, né, tanto de crédito de carbono quanto de soluções verdes ao agronegócio, né? Tratamos 2 pontos, quase sempre o produtor ele está em busca de novas soluções, mas ele sempre olha em relação a custo, né? Então, a gente, enquanto startup, a gente busca reduzir o custo, né? Tanto para crédito de carbono e tanto para outras soluções, tais quais, né, a CPR verde. Hoje tem muito debatido a respeito da debênture verde, né, o próprio CRA verde. Existem outras ferramentas financeiras hoje disponíveis ao produtor para ele consiga fazer esse processo de transição e aumentar a sua produtividade, tá? Que, para ficar um pouquinho claro, né, nós somos a ponte, né, entre essas empresas que hoje buscam, né, reduzir as emissões, né, hoje ocorre de forma muito voluntária, né, no mundo, em outras partes do mundo esse mercado já é regulado, tá? Então a gente vê a maior demanda por esses créditos de carbono, né, e títulos verdes vindo de fora, principalmente vinculados à cadeia de exportação, né, aos frigoríficos e tudo mais. Então já existe essa demanda sim, e agora está se criando o mercado regulado brasileiro, né, onde as empresas brasileiras vão ter metas para cumprir dentro desse processo de emissão, tá? Então, para que elas possam, né, continuar operando, ter projeção de mercado, precisarão apresentar seus planos de redução de emissões e também de compensação. Mas como mostra aqui na figura, né, acho que fica bem claro, essas indústrias, né, empresas em geral emissoras, elas vão buscar justamente promover ou comprar crédito de carbono dos produtores. Tá? E aí nós fazemos a ponte com os produtores, né, selecionamos projetos, áreas, né, para desenvolvimento desses créditos, emissão, estruturação, todo esse processo, desde antes da porteira, dentro da porteira, até fora da porteira, para que o produtor se sinta, né, seguro para comercializar, para entender como é que funcionam os contratos, toda essa estrutura financeira, tá? Entender, né, como é na bolsa também, se ele quer operar a mercado, né, aberto, em bolsa, ou se ele quer operar em, como a gente chama, mercado balcão, né, nesses contratos, e a gente ajuda a criar esse indexador, criar um melhor projeto para o produtor rural e também para que a empresa se sinta confortável, né? Hoje a média de contrato aí que a gente pode botar é de 30 anos, 20, 30 anos. A gente tem até alguns contratos menores, né, mas a média de mercado praticada é mais ou menos isso. Então, a gente também traz essa segurança para o produtor, para que ele entenda que dentro de um processo de 30 anos, podem correr outras situações, né? A própria questão de sucessão familiar, né? Precisa um embasamento jurídico muito forte na estrutura. Então, a base se propõe a realizar todo esse tipo de trabalho para o produtor e para a empresa, né, emissora. Né? Hoje, gente, para ter um panorama de como é que funciona esse mercado, né, de modo completo, às vezes muita gente ouve falar sobre crédito de carbono, aparece na TV e tudo mais, falando sobre área florestal, né? Geralmente a gente foca muito na Amazônia, né? E é caso de muito produtor acreditar que não é uma realidade para si, né? Falar, não, né, eu não estou no ambiente, no bioma amazônico, né? A situação é completamente diferente. Mas a gente apresenta aqui, né? Esse foi justamente o motivo que nos levou, né? A gente está vendo as primeiras barras aqui, as maiores, né? Não sei se dá para ver aqui direitinho, são geralmente direcionados aos projetos de crédito de carbono hoje, tá? Então, olhando também a participação em cima do Brasil e do que é destinado em relação às emissões, a agropecuária ganha um peso muito alto,
Porém, quando a gente olha nos projetos vinculados, né, de crédito de carbono para agropecuária, quase não existe, né? O valor é irrisório perto do que existe nas áreas de reflorestamento, né, por uma questão até de estrutura política. Então, a base hoje ela tenta focar justamente no agro, né? Hoje somos uma desenvolvedora de crédito, de títulos verdes voltada ao agro, e especialmente áreas de produção, né? A gente, né, eu também tenho família de produtores, né? Vim de uma família de produtores, estou aí na terceira geração já, né? E a gente sempre sente essa crítica muito forte nessa estrutura do mercado e tudo mais, essas questões, mas a gente não vê uma proposta de solução, né? Somos acusados aí em relação ao nível de emissões, né, essa questão de sustentabilidade, mas quando a gente olha em relação à estrutura financeira, do que é disponível para o agro, enquanto produto financeiro, são poucos, né? Mas hoje a gente tem esse potencial e o mercado está crescendo para esse caminho, né? E a base está aí para fazer justamente essa ponte da segurança. Gente, basicamente funciona dessa forma aqui, um modelo bem simples, né? Como eu disse, né, e apontou, nós fazemos a ponte, né, entre a indústria, que precisa fazer essa compensação, essa redução de emissões, né, e restauramos áreas, né, criamos projetos sustentáveis que são aliados à produção, né, dentro da propriedade rural. E, em troca, né, o produtor, né, a propriedade, cede os direitos, né, a porcentagem dos créditos de carbono, né, à indústria, né, como se fosse um financiamento, né, casando, uma vez que a empresa fez esse financiamento inicial, né, realizou a restauração, realizou todos os projetos que o produtor, né, achava mais interessante, né, que existia uma adicionalidade, né, e aí na volta, né, o pagamento desses títulos, vamos dizer, esse recurso adiantado é feito com os créditos de carbono. Tá? Basicamente seria assim. Tá? E bem, quais são os nossos produtos hoje, né, com que a gente trabalha? Né, eu acho que é importante a gente sempre apontar. A gente realiza um inventário de emissões, que é a primeira etapa. Depois eu vou apresentar um modelinho ali do como funciona, rapidamente, para a gente bater essa conversa depois. Primeiro, todo produtor é necessário ter um inventário, né? Toda propriedade rural, quanto indústria. Primeiro, ela precisa, a gente fala, retirar uma foto, né? Verificar qual é de fato o nível de emissão dela. Né? A gente sempre sabe aí que, de uma forma bem visual, né, o produtor quase sempre tem crédito. Tem uma reserva legal, tem uma produção sustentável, porém a gente precisa em números. Porque lembrando, né, gente, apesar de existir uma discussão em cima do crédito de carbono, se ele é um ativo contábil, um ativo financeiro, a dinâmica em torno desses títulos, né, é um título financeiro. Né? Então, a gente precisa, quanto maior a precisão de dados em relação ao processo também, melhor, né, esse título vai com lastro e ganha confiança no mercado. Né? Esse é o principal ponto, e é um ponto que a gente aponta muito, né, é essa definição do inventário. Tá? Fazemos também a neutralização de eventos, né, é algo mais voltado também à neutralização de, como é que fala, eventos maiores, né, de indústrias e tudo mais, a gente consegue trazer essa compensação para dentro da propriedade também. E, né, tratamos diretamente com o crédito de carbono, que é toda a estruturação, né, desse título, né, desenvolvimento em campo, né, como eu comentei, a estrutura financeira e jurídica, né, para dar conforto ao produtor, para ele consiga comercializar, não só desenvolver dentro da propriedade, mas que ele consiga liquidez no mercado. Hoje existe uma dificuldade muito grande das operadoras, né, desse título, que é desenvolvimento do crédito, porém, quando a gente leva, né, ao mercado, existe uma rejeita, né, uma crise de confiança muito grande, justamente porque o crédito não foi pensado de uma forma personalizada, né, ao produtor rural, né, uma forma com que o produtor consiga, né, ter um ganho, né, com isso, e também a forma com que a indústria aceite e tenha segurança durante os 30 anos. Né? Então a gente tenta estruturar isso muito bem feito para dar liquidez a esse título emitido. Então, tem uma área de curso também, treinamento, né, para empresas, né, independente rurais ou não, agrícolas ou não, né, que queiram desenvolver também equipes para desenvolvimento desses trabalhos dentro da propriedade, dentro da própria indústria, para conseguir se adaptar às novas demandas ambientais. Bem, gente, e como funciona na suinicultura, né? A gente sempre comenta aqui do que é interessante para o crédito de carbono, para títulos verdes de modo geral. Né? São 6 frentes, acho que principais, né? Existem outras,
cada caso a caso, cada propriedade apresenta um tipo de adicionalidade, né? Mas a gente sempre está com essas 6 frentes. Então, uma frente é desenvolvimento de projetos para nutrição sustentável, né? A gente sabe que o custo é alto, né? Como foi bem apresentado, né? Então, esse financiamento ele vem em torno disso, para desenvolver essa estrutura, né? Também estruturas para gestão, né? Manejo de resíduos, que é um problema grande, a questão de eficiência energética, né? Estruturação de projetos para biogás, né? E resolver essa questão de energia para dentro da propriedade. Existe também uma possibilidade em relação à área de restauração de áreas degradadas, né, tanto a APP, tanto a reserva legal, né, para que o produtor também consiga se alinhar às questões de obrigação jurídica também, né, após o próprio PRA está em vigor, né. A questão de eficiência hídrica, que é uma questão muito, né, pulsante agora dentro do mercado, né, isso de uma maneira geral, tanto na cidade quanto no campo, a gente está vendo, né, o recurso hídrico cada vez reduzir, e sendo muito preocupante, né. E a questão da própria sanidade ambiental, e lembrando sempre, gente, como, né, eu apontei, que a questão ambiental ela envolve tanto a estrutura, né, de produção dos animais, quanto também, né, de estrutura de trabalho dos funcionários, né. Então, todo esse tipo de trabalho ele é sim previsto dentro do processo de emissão desse título. Tá? Então, quais são as etapas do processo? Né, eu acho que, de uma maneira rápida aqui, né, tudo começa com o inventário, tá, de emissões. Primeiro a pessoa, né, tanto a indústria quanto a empresa, né, rural, ela precisa ter uma fotografia do que ela emite de fato, com detalhes, apresentar o processo, né, e depois a gente faz a adequação desses parâmetros em relação ao sustentável, né, para a emissão de um selo, né, para que o produtor, nesse curto prazo, tá, consiga um ágio em cima do produto, né. Isso também a gente estrutura com toda a cadeia, tá, junto com o frigorífico, a gente organiza todo esse processo de ágio, né, para que o planejamento case, né. E a segunda etapa, que de fato é a emissão do crédito de carbono, né, que é o estudo, o desenvolvimento do projeto, né, o processo de restauração, de construção, né, vamos dizer assim, a parte da engenharia de fato, né, e aí sim, ao final desse processo de engenharia, a gente consegue fazer a mensuração, que a gente chama de linha de base, para a emissão do crédito de carbono. Tá? Então, são 2 etapas, né, cada etapa aí com 3 áreas principais, e tudo começando ali com a estrutura do inventário. Acho que dá para ver na tela. Então, basicamente, quais são os processos de uma forma bem rápida, né? Eu acho que quem se interessar são pontos que deve prestar atenção, que é a questão de documentação. Acho que isso aí para tudo é bem claro, né? A definição de ter um CAR, né? E hoje a gente tem uma discussão muito grande em cima do CAR, sobre a questão de sobreposição e tudo mais. Então, é sempre importante que o produtor, né, ou a indústria, né, que realize esse tipo de trabalho tenha todos os pontos muito bem georreferenciamentos, né, bem georreferenciados, para que a gente consiga entender de fato qual é o tamanho da área, né, quais são as questões envolvidas na questão ambiental, né. Primeira coisa, como eu falei, é o retrato, e a documentação faz parte do que a gente chama de due diligence, que nada mais é que uma investigação jurídica, né, sobre as questões, né, ambientais, de como é que né, o produtor se encontra, aquela produção se encontra no mercado, e quais seriam as oportunidades, né. E após, nessa questão de due diligence, nessa análise, né, da documentação da propriedade, a gente entra com a parte técnica, né, para avaliar, né, e aí sim, tem de fato visita em campo, toda uma avaliação, identificação de tecnologias, né, identificação da própria adicionalidade, identificação também de estrutura, né, de inovação existente na região, né, porque existe um ponto muito interessante, eu sempre gosto de falar, né, principalmente sendo startup, né, de apontar outras startups, a importância dos hubs de inovação. Esse mercado, em relação a títulos verdes, ele propõe que seja desenvolvido, né, de forma sustentável, ou seja, né, de forma prática, quer dizer, a utilização de mão de obra local, né, de inovação local, para que o produtor não só tenha ganho, mas a comunidade também tenha ganho, né, em relação à renda. Né? Então é sempre muito importante, por exemplo, a base trabalha com outros hubs, e todo o trabalho que a gente realiza em qualquer propriedade, a gente sempre identifica, né, os arranjos produtivos locais, para identificar quem são os nossos parceiros, né, naquela região, e que o meio ambiente como um todo consiga ganhar. Né?
Gente, é uma forma rápida para a gente debater um pouquinho, né? Acho que o tempo é curto, mas eu estou aberto aí a discussões. Eu gostaria de agradecer a Seng pelo convite, a Novo Agro que fez essa ponte, né, para nós, e fico aberto, né, a qualquer tipo de pergunta. Ei, João, muito obrigada aí, né, por dividir conosco um tema que é tão importante, que a gente tem tanto potencial dentro das granjas. E por falar de dentro da granja, eu vou chamar João Leite para te fazer uma pergunta. Opa! Quando fala crédito de carbono, a gente lembra da G7, né, do protocolo de Kyoto, né, e que nós fizemos os biodigestores pela primeira vez aqui no ano de 2006. Nós fizemos aqui na nossa granja, aí tinha um gasomímetro aqui que media quantidade de gás produzido, quantidade de gás que era queimado no flare, né? E nós chegamos a receber aqui, né? Tinha que medir, eu fazia a leitura e nos pagava. Depois o crédito de carbono ficou rolando. E nós já tentamos outras vezes falar disso e não deu certo. Mas tudo bem. Em vez de queimar no flare, hoje nós temos 5 geradores aqui, nós falamos de energia antes, né? Nós somos autossuficientes aqui de energia na granja, eu até vendo um pouco de energia, né? Aí eu pergunto, tem jeito de eu vender, de eu transformar essa operação de geração de energia em crédito de carbono também e receber por isso? Essa que é a pergunta. Já está legalizado esse sistema, quem vai pagar por isso, né? Ou essa legislação que está em andamento no Congresso não ficou pronta ainda e tal, vai depender disso tudo aí. Isso é bom apontar, né? Existem 2 tipos de mercado, né? Existe o mercado voluntário, onde as empresas hoje realizam esse tipo de compra para esses projetos de forma voluntária, né? Elas não são obrigadas, no Brasil especialmente funciona esse mercado, né? E quase sempre a gente consegue liquidez para esse tipo de projeto com empresas estrangeiras, né? Empresas estrangeiras interessadas nessa compra desse crédito de carbono, porque lá é regulado, né? Então hoje as empresas vêm no Brasil, compram, vamos dizer assim, de uma maneira mais barata e revendem lá fora a um preço mais caro. Mas sim, hoje no Brasil está sendo regulado, o projeto já está assinado no Senado, conseguiram fechar, né, esse processo, e onde define que as empresas do Brasil terão essa meta para cumprir, né? Então muda totalmente o cenário. Antes as empresas no Brasil não eram obrigadas a comprar e nem viam valor nesse sentido, né? Por que eu vou gastar dinheiro, né, se é algo que eu não sou obrigado, a não ser que eu tenha uma matriz internacional e venda lá fora, né? Mas não. Então hoje a busca existe, né, vamos dizer assim, essa demanda é mais pelo mercado financeiro de capitais. Hoje existem bancos e fundos de investimento em busca desse tipo de título, tá? Mais do que empresas, né, porque as empresas não são reguladas, mas assim que sair esse mercado regulado, né, o produtor aí vai ter uma liquidez muito maior para vender esses tipos de projeto. Ok. Tem que aguardar então, né? Se você souber de alguém que quer comprar, eu tenho para vender, tá? Não, isso é muito importante. Hoje a gente tem uma busca grande, né, lá fora, né? Hoje o que a gente tenta ajudar o produtor é o produtor conseguir essa demanda, conseguir atender a demanda, né? Como eu falei, são 30 anos. Tem muito gerador funcionando aqui em Minas, viu? Muito mesmo. A gente só tem que fechar o documento. João Felipe, na semana passada, há 2 semanas mais ou menos, a gente teve aí, né, um encontro com o governo que diz que espera em 2 anos estar regulado. Você acredita nesse prazo? Não, eu acredito muito menos, né? Como eu falei, esse projeto já está assinado no Senado, já conseguiram fechar, né? Dentro desses algumas semanas aí, o mercado já vai ser regulado no Brasil. Mas, de fato, existem algumas críticas aí fora essa questão, né? A gente tem que, lembrando um pouquinho do cenário econômico no mundo, que não está tão favorável, né? As situações também em relação fiscal que a gente está passando no Brasil, tá? Existe uma crítica que as metas que foram estabelecidas às indústrias ainda estão muito altas, né? Está muito flexível, mas a gente também não pode endurecer a nossa indústria, né? Então, acho que vai melhorando, né? A gente vai sair agora a primeira regulação, a conversa vai continuar assim, e dentro aí, vamos dizer assim, desses próximos 2 anos, né, o mercado vai ficar ainda melhor. Perfeito, João Felipe.
João Leite, temos mais uma pergunta por aqui. Espera aí que está surgindo. Esse tema, João Felipe, é um tema que todo mundo quer saber, porque a gente tem muito, dentro das propriedades, né, João Leite? A gente tem muito potencial aqui. Esses cursos da base são abertos ao público? Gabriela Fadel está perguntando para a gente. Sim, são sim. A gente, explicar um pouco desse curso, né? A gente abriu por conta justamente de uma falta de profissionais no setor, né? É uma demanda muito grande para os profissionais da área verde, né? E a gente viu que o entendimento sobre crédito de carbono, né? A gente precisa facilitar, né, essa conversa, facilitar os dados, né? Tornar esse mercado financeiro, esse mercado de capitais um pouquinho mais acessível, né? Para que o produtor consiga ter autonomia para conseguir operar. Então, sim aberto a todo mundo. E vamos atualizando vocês sobre essas possibilidades. João Felipe, vamos conversando também, né? Porque dentro da granja a gente tem uma disponibilidade imensa aí. Eu sei que a gente precisa se organizar, né? Fazer todo aí os protocolos para que realmente consigamos chegar à venda. Mas temos um potencial enorme e vamos conversando sobre isso. E desde já, né? Nosso tempo está começando a se esgotar aqui. Eu agradeço a você, João Felipe. Esperamos aí que você continue desenvolvendo tecnologias que vão de encontro, né, com as necessidades da nossa cadeia. E como eu disse, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso evento. Então, eu vou convidar o meu presidente, João Leite, para se despedir de vocês. Olha, estamos terminando, chegamos ao final, né? Eu aproveitei bem tudo que foi dito aí, né? Fiz as minhas perguntas aí, né? Algumas eu preciso voltar no assunto, né? E amanhã tem mais, né? Amanhã é cenário de mercado, né, Bianca? Nosso fórum continua, tem amanhã, tem quinta-feira também, né? Aguardando todos vocês aí novamente. Forte abraço aí. É isso aí, presidente. Muito obrigada aí pelas palavras. Nós agradecemos também a todos na companhia nesse dia. A gente se encontra amanhã às 10h30, aqui mesmo no YouTube, para o segundo dia do nosso fórum com a palestra Suinocultura, Cenário de Mercado e Tendências, que será ministrada pelo coordenador de inteligência de mercado da Cargill, Nutrição Animal, Latam Sul, o engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa e com MBA em Ciência de Dados pela USP-Exalc, o Wilson de Souza Júnior. Então a gente se encontra amanhã aqui no YouTube às 10h30 e na quinta-feira a gente espera vocês presencialmente aqui na sede.